Olá, seja bem-vindo ao Novos Tempos. O programa está de cara nova, com um novo cenário mais moderno. E não é só isso não. Agora ganhamos mais tempo para debater os assuntos em pauta. O Novos Tempos terá 30 minutos. São muitas novidades que preparamos para vocês. Novos quadros e matérias que permitem aprofundar mais no assunto da semana. A equipe Novos Tempos também ganhou um novo membro, o professor Edivar Guimarães. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui no Novos Tempos. Bem-vindo. Olá, Ana, muito obrigado. Aceitei com alegria o convite de fazer parte da equipe do programa Novos Tempos. Estou com ótimas expectativas e meu desejo maior é que o programa fique cada vez melhor e interessante. Então, Ana, vamos começar? Vamos começar, professor. E o tema da semana é o Estado Islâmico, um assunto que está sendo debatido em todo o mundo. Os Estados Unidos admitiram ter feito uma missão secreta com soldados e aviões na tentativa de resgatar James Foley e outros prisioneiros, mas voltaram de mãos vazias. Autodenominado grupo terrorista Estado Islámico. Nos amplía los detalles de esta información nuestro corresponsal en Damasco, Hisham Wanous. France says it will now join the U.S. in sending weapons to Kurdish resistance forces in their fight against Islamic State jihadists. Vamos entender o que é esse grupo jihadista que avançou de forma rápida, espalhando terror e chocando o mundo com a execução de vítimas inocentes. Desde o início da sua ofensiva, em 9 de junho de 2014, o grupo ganhou força, beneficiado pela fraqueza do Estado iraquiano e pela guerra civil síria. Os radicais ganharam reforços e conquistaram novos territórios. Hoje, as lideranças mundiais debatem uma maneira de parar os radicais que avançam de forma devastadora. E quem vai debater esse assunto com a gente é o professor do Departamento de Ciência da Religião da PUC Minas, professor Edmar Avelar. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui no Novos Tempos. Eu que agradeço a oportunidade, Ana Carolina. Professor, então vamos começar essa conversa. Nos diga o que é o Estado Islâmico e como esse grupo surgiu. Bom, Edvar, primeiramente nós temos que entender um contexto todo que leva ao surgimento desses grupos radicais, principalmente no Oriente Médio, né? E grupos que se denominam muçulmanos, grupos que se denominam islâmicos, né? O Estado Islâmico é uma derivação da Al-Qaeda. Há quem diga, alguns pesquisadores desse movimento, que digam que eles se tornaram até mais radicais do que a própria Al-Qaeda, né? É um grupo que se estabeleceu no Iraque e na Síria, e ali eles têm a ideia de que vão fundar um califado que possam dali irradiar a lei islâmica para o resto do mundo. É um grupo fundamentalista, claro que não representa a religião islâmica, embora seja caracterizado como com o nome Estado Islâmico, né? Mas o objetivo desse grupo é fundar um Estado Islâmico, fundar um califado, nos moldes da ideia antiga de califado, que era um poder político, mas chancelado pela religião. Então, professor, o senhor falou Estado. O Estado é uma categoria política, mas islâmico refere-se a uma religião. Seria, então, um Estado religioso? A gente pode considerar assim? É mais ou menos isso, porque a ideia principal é retomar a tradição, né? A tradição desde o século VII, do profeta Mohammed, quando o Islã surge na Península Arábica, a ideia do califado significava um modelo político, né? Um Estado político, vamos dizer assim, uma organização social e política que tinha como orientação máxima, como lei, o preceito religioso do islamismo, né? Então, quando grupos como esse retomam essa ideia, eles querem o quê? Pegar a lei religiosa islâmica chamada Sharia, que é passível de várias interpretações, que não é unívoca, mas querem fazer uma leitura dela
radical, por isso são fundamentalistas, querem fazer a leitura ao pé da letra, como nós costumamos dizer, e com isso estabelecer, criar as condições para as suas motivações políticas, que são outras além da religião. Agora, esses interesses que o senhor explicitou desse grupo, eles vêm ao encontro dos interesses dos povos árabes? Com certeza não. Né? Nós temos que ter na cabeça que apenas 20% dos muçulmanos são árabes, né? E que mesmo assim os árabes não comungam com essa ideia. Quer dizer, o Estado Islâmico ele não é um Estado árabe, propriamente dito, né? A categoria árabe é uma categoria muito genérica e isso não quer dizer necessariamente que eles são porta-vozes da cultura árabe ou que eles são porta-vozes do povo árabe, né? A religião islâmica, nós temos que frisar, é uma religião que cresce muito hoje no mundo, é uma das religiões que mais crescem, praticamente 1/5 da população mundial, mais de 1,3 bilhão de pessoas no mundo todo professam a religião islâmica, e vamos dizer assim, essa multidão de pessoas não se vê representado por um grupo minoritário extremista como o Estado Islâmico ou qualquer outro grupo, como a Al-Qaeda, o Boko Haram e etc. Né? São grupos, são movimentos extremistas que falam em nome da religião islâmica, mas não significam que são representantes do povo árabe. Agora, e do povo muçulmano, né? Ô, professor, isso que os meios de comunicação nos mostram, que às vezes a gente fica até estarrecido de tanta violência, isso corresponde à verdade mesmo? É prática desses grupos, assim, essa brutalidade? Olha, Edivar, é tudo que vem, que chega para nós, né, que vem lá do Oriente Médio, principalmente nas regiões e nos países onde a figura do Estado é muito fraca ou praticamente ela desapareceu por causa das guerras internas, por causa da queda dos ditadores, como é o caso da Líbia, você lembra recentemente, como é o caso também do Iraque, depois da invasão americana. O Estado enfraquecido, ele possibilita o surgimento de diversos segmentos, inclusive os segmentos mais radicais e mais extremos que nós... Vamos pegar aqui um exemplo muito simples, só para o pessoal de casa nos entender. Né? É como se fosse assim, quando o pai de família, muito severo, muito duro, quando ele sai e os filhos aproveitam para poder fazer as suas estrepulias, vamos dizer assim. Então, é um pouco isso, quer dizer, até um certo momento, essas ditaduras que existiam naquela região do norte da África, também no Iraque, com Saddam Hussein, eles mantinham um certo determinado controle sobre esses grupos, né? Com a queda desses ditadores e com a queda desses sistemas ditatoriais, também no Egito, isso favoreceu porque a comunidade internacional ela não conseguiu, com o mesmo pulso firme, ela não consegue penetrar no interior desses lugares, dessas culturas. E isso possibilita o surgimento de diversos movimentos, inclusive movimentos altamente violentos, como é o caso do Estado Islâmico e do Boko Haram. Então, essa ideia recorrente, professor, que o islamismo é uma religião que promove homem-bombas, que é uma religião que violenta, ela não corresponde à realidade. Seria algo mais ligado a esse contexto que o senhor está descrevendo? Isso. Nós podemos, até para entender um pouco mais, buscar lá no fundamento da religião, né? Lá no século VII, não quer dizer que o islamismo é uma religião da guerra, mas ele surgiu numa situação de guerra, né? O profeta teve que organizar um exército, né? Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, muitas vezes, a interpretação da tradição, sem levar em conta a situação contextual em que a religião foi fundada, busca novamente o armamento da religião ou uma religião bélica em torno de um nome jihad, né? Esse nome também é passível de interpretações, ele não quer dizer uma coisa unívoca, não é uma coisa monolítica, né? Mas os grupos extremistas entendem a jihad como uma guerra santa e uma guerra que tem que se estabelecer para que assim a lei islâmica possa imperar e que os seres humanos possam estar sob ela. Ô, professor, então vamos, para deixar claro para os nossos que estão nos assistindo, essa relação entre esses diversos outros movimentos fundamentalistas, né? O senhor citou aí na África o Boko Haram, o anterior ao Estado Islâmico, a Al-Qaeda. Como é que o senhor percebe, assim, todos ligados ao islamismo? Pois é, eu não digo que são todos ligados ao islamismo, eu digo que todos estão sobre a denominação islamismo, né? Islã. Mas se você pensar o que é o Boko Haram,
no norte da África, e se você pensar o que é o Estado Islâmico e como a maneira como ele está se propagando e a maneira como ele faz a sua propaganda e a forma como ele tem atuado, e se você pega também a Al-Qaeda, que é mais conhecido de nós todos, inclusive pelos atentados de 11 de setembro de 2001, você vai ver que são movimentos que traz o nome islâmico, mas que tem sua configuração completamente diferente. Por exemplo, o Boko Haram é um movimento que é muito mais, vamos dizer assim, rústico, a ponto que o Estado Islâmico é um movimento altamente tecnológico, que usa das novas tecnologias, que tem conseguido adeptos no mundo inteiro através disso. As atrocidades são as mesmas, Edivar, que esses grupos cometem, porém em contextos completamente diferentes dentro daquela perspectiva cultural onde eles estão. A forma de agir do Boko Haram é diferente da forma de agir do Estado Islâmico, que é diferente da forma de agir da Al-Qaeda. Todos grupos que têm o seu viés terrorista, mas agem de maneira diferente. Mas com as novas tecnologias, parece que os meios de comunicação estão favorecendo entre eles contato. Outro dia a mídia explicitou que o Boko Haram já aprova, já tem contato com o Estado Islâmico. É isso mesmo? É, claro que nós vamos agora entrar por um campo muito interessante, que é o campo da própria pós-modernidade e da globalização. Né? Esse fenômeno ele possibilita de uma maneira quase que sem precedentes na história, a comunicação muito rápida e a fluidez muito rápida de informações. Então, claro que esses grupos se comunicam, claro que existe aí um intercâmbio de informações e até de pessoas que vão militar nesses grupos. E uma vez que, vamos dizer assim, hoje as nossas fronteiras geográficas elas são relativizadas isso o próprio resultado da globalização, isso facilita de uma maneira muito rápida, né? Nós estamos assistindo recentemente, e você também deve ter acompanhado, a questão dos imigrantes do norte da África atravessando o mar Mediterrâneo e chegando à Itália. Né? Você vê que há grupos enormes de pessoas, de nacionalidades diferentes, de culturas diferentes, que se encontram para um determinado objetivo e chegam do outro lado da maneira triste, muitas vezes, como nós assistimos. Né? Bom, nós estamos conversando com o professor Edmar. O professor Edmar teve uma oportunidade no doutorado de fazer uma pesquisa interessante sobre o islamismo. Então é alguém que conhece, está nos ajudando a esclarecer sobre o Estado Islâmico. Bom, vamos ter que dar uma rápida pausa na nossa conversa para chamar o intervalo. Ana Carolina, é com você. E não saia daí, porque no próximo bloco vamos conhecer o novo quadro do Novos Tempos, o hashtag. Vamos conhecer também a história de um médico líbio que veio para o Brasil por causa do clima de insegurança vivido no Oriente Médio. E vamos continuar o bate-papo com o professor do Departamento de Ciência da Religião da PUC Minas, Edmar Avelar. Até lá! Estamos de volta com Novos Tempos e o tema de debate de hoje é sobre o grupo jihadista Estado Islâmico. A nossa equipe visitou o Centro Islâmico de Minas Gerais. Lá conhecemos a história de um médico líbio. Confira. Abdunab Reis é líbio e mudou para o Brasil há 8 meses. A paixão pelo país surgiu há 15 anos, quando veio para completar seus estudos. Mas o que levou Abdunab a mudar definitivamente para o Brasil foi a atual situação de medo e insegurança enfrentada pelo Oriente Médio. Para muitos, os últimos acontecimentos são vistos com olhos de desaprovação. Segundo Abdunab, os atos de poucas pessoas destoam do que realmente a religião prega, a paz. O que está acontecendo na Síria e no Iraque é uma tragédia. Infelizmente, o povo daquela região, Iraque e Síria, estão sofrendo por causa de erro de alguns grupos. Infelizmente, o Ocidente teve mão em fazer isso. Então, o que está acontecendo lá, por causa daquele grupo radical Daesh, o grupo islâmico, a gente não concorda. Nem a religião islâmica concorda com o que eles estão fazendo.
matar pessoas sem nenhum motivo, degolar pessoas assim na frente das câmeras, isso aqui é impossível. A nossa religião não aceita, nenhuma religião aceita isso. Você acha que as pessoas confundem a religião islâmica com o terrorismo? Com certeza. Quando se fala do Islã, infelizmente, todo mundo acha que é terrorismo, sinônimo de terrorismo. Mas se você vê no Alcorão, nas tradições do profeta, Allahumma salli wa sallam alayhi, você acha muita coisa diferente disso. Por exemplo, tem uma tradição do profeta, Allahumma salli wa sallam alayhi, Muhammad, ele fala o seguinte: se vocês forem para a batalha, vocês não podem matar um animal sem precisar de comer. Vocês não podem cortar uma árvore, não podem estragar uma água corrente. Esse aqui é o conceito. Mesmo na guerra, você não pode estragar a vida do inimigo sem precisar de aproveitar disso. Então, isso aqui é básico na nossa cultura, na nossa religião. Então, esses atos estão contra o conceito básico de paz do Islã. As religiões têm a mesma fonte, a mesma origem. A religião cristã, judaica, islamismo tem a mesma fonte, a mesma origem. Então, o Islã está sendo interpretado de uma maneira muito errada atualmente, talvez por fatores externos. A pressão sobre o islamismo, a invasão do Iraque, talvez a invasão do Iraque pelos americanos, a divisão do Iraque, esses talvez criaram um clima que deixa esses grupos religiosos ou grupos radicais interpretar o Islã de uma maneira bem errada. Antes de voltarmos ao debate, vamos dar uma olhadinha nas redes sociais e saber o que as pessoas têm comentado sobre esse assunto? Confira comigo no quadro Hashtag. Gente, então vamos dar uma olhadinha aqui no telão e ver o que as pessoas têm comentado. O Sidney disse que o Estado Islâmico é uma péssima denominação para um grupo tão minoritário no meio de bilhões de adeptos ao Islã. Já o Igor, o Estado Islâmico queimando livros e destruindo relíquias culturais de museus. Achei que estivéssemos na pós-modernidade. Acho que tem mais uma, o Felipe. O fanatismo e a obsessão pela religião ainda vai acabar com esse mundo. Professor, a contribuição dos internautas tem muito a ver com o que nós estávamos conversando no primeiro bloco, mas seria interessante o senhor comentar. Realmente a gente vê que é isso mesmo que a gente estava falando, né? Quer dizer, eu acho que o Sidney aí, ele vai num caminho que nós estávamos discutindo aqui, que realmente grupos como esse não representam de maneira nenhuma a religião islâmica e o povo que professa essa fé, né? Eu acho que o Islã é muito maior do que esses grupos, né? O Igor, ele fala ali que o Estado Islâmico pensou que estava na pós-modernidade, mas tem que lembrar para o Igor que a pós-modernidade que possibilita esses movimentos. Ela também, quando a gente estuda um pouquinho esse fenômeno, o que é pós-modernidade, a gente vê que ela com a dificuldade que nós temos hoje, muitas vezes, das identidades culturais, e pessoas vão buscar essa identidade, muitas vezes, em movimentos extremistas. Então, é quase que ela possibilita um retorno a um passado, a uma certa tradição. Então, partindo ali da contribuição do Felipe, do fanatismo, da obsessão, gostaria de perguntá-lo, o fenômeno religioso, ele é um fenômeno complexo, ambivalente, e assim como há diversos cristianismos, o senhor falava que também há diversos islamismos. Podemos dizer, assim, que o fanatismo acompanha as religiões e, nesse caso, favorece alimentar o horizonte desses grupos? Você disse muito bem, o fenômeno religioso é um fenômeno humano, né? E como todo fenômeno humano, é de uma complexidade muito grande, né? E quando se busca os fundamentos, né, quase que tem não a renovação da tradição, mas um retorno à tradição, né? E isso é passível em todas as religiões, né? Então, quer dizer, o fanatismo pode estar presente não só nas religiões, né, porque nós estamos falando aqui de religião, mas nós temos que lembrar que existe o fanatismo político, o fanatismo econômico, né? Mas as religiões, de uma maneira geral, podem, muitas vezes, né, não elas em si, mas podem
alguns grupos dentro delas criar certos tipos de fanatismo que promovem muitas vezes o fechamento ao invés do diálogo. Vamos esclarecer melhor o quadro dos fatores, por exemplo, sociopolíticos, culturais e religiosos que ali dão compreensão a esse fenômeno. Eu acho que principalmente o aspecto mais importante disso, né, é o aspecto do enfraquecimento dos estados ou, em alguns lugares, o desaparecimento completo do Estado. Né? Nós sabemos que as pessoas, sempre há uma comparação entre Oriente e Ocidente, exatamente por causa do tipo de política, organização social e política que nós estabelecemos aqui no Ocidente, né? Em que nós temos um Estado e que esse Estado é soberano e que ele tem um povo, tem uma nação, né? E ele é organizado politicamente dentro de um Estado democrático de direito. Né? Nós temos outras formas de Estado a não ser essa, como os Estados teocráticos, como é o caso do Irã, mas que é um Estado organizado com o parlamento. Claro que o poder religioso está acima do parlamento, mas tem um parlamento que representa o povo e tenta aglutinar as diversas vertentes culturais presentes dentro do país. Né? Quando, em alguns momentos, isso desaparece de uma forma bruta e não aparece um outro modelo para substituí-lo, como é o caso da Líbia, como é o caso do Iraque, né, como nós estamos vendo agora em algumas partes da Síria, na guerra civil que lá se vive, né, nós começamos a perceber que, na falta de um outro modelo, né, grupos extremistas assumem o controle. Né? E esses grupos extremistas buscam uma orientação muito perigosa, que é a leitura da religião, né, a leitura da lei religiosa, completamente sem contextualizá-la, completamente sem possibilidade nenhuma de hermenêutica e de interpretação maior. Então, quando as instituições políticas elas são destruídas, por exemplo, quando há invasões de grandes nações, invadem, por exemplo, países como o Iraque, a Líbia, etc., isso é que é a grande, vamos dizer assim, o que colaborou e favoreceu o surgimento do Estado Islâmico. Exatamente, porque isso mostrou, vamos dizer assim, é como se fosse aquilo que estava reprimido, aquilo que estava preso, que vem à tona. O que não significa que o que estava oficialmente colocado, que era um regime, vamos dizer assim, legal, democrático, interessante, também não, mas era o poder constituído. Vamos lembrar muito bem do Iraque, da figura do Saddam Hussein, como ele com mão de ferro, como é que ele mantinha o poder num país com tantas etnias, mas que, por outro lado, ele massacrava outras. Né? Vamos falar um pouquinho, professor, sobre o posicionamento da ONU e das grandes potências com o surgimento do Estado Islâmico. No julgamento do senhor, tem sido procedente, prudente? Como o senhor avalia essa postura até então? O mundo como todo assiste com certa preocupação o surgimento, a efervescência e a continuidade de movimentos como esse. Né? A ONU está preocupada, sim, obviamente, assim como os países do Ocidente, da Europa, as comunidades internacionais estão preocupadas com isso. Né? Mas, muitas vezes, essa preocupação e, às vezes, as tomadas de decisões, não especificamente da ONU, mas de países isolados, têm acirrado mais esse processo com interferências, às vezes, militar em alguns desses países. Né? Então, vamos dizer que eu acho que tem que haver um esforço internacional para coibir esses movimentos, mas tem que haver, acima de tudo, o diálogo para tentar compreender exatamente o porquê que esses movimentos surgem. Né? E isso não pode ser resolvido apenas com uma intervenção militar. Não é isso? Então, eu percebo que tem que se entender um pouco melhor, dentro do contexto de cada país desse que hoje vive com praticamente uma desinstitucionalização, com o desaparecimento do Estado, como é que as relações ali, o que aglutina as relações? Né? Então, eu acho que a comunidade internacional pode oferecer uma ajuda importante, sem ser a intervenção militar e bélica, que só causa mais destruição e que fecha completamente qualquer possibilidade do diálogo. Professor, há futuro para fenômenos como o Estado Islâmico, nesse nosso contexto? E aí é uma pergunta que nós temos que fazer para a nossa sociedade como toda. Né? Nós temos que trabalhar sempre para a gente conseguir transformar a sociedade. Né, Edmar?
Então, à medida que as sociedades forem mais justas, forem mais igualitárias, as relações forem mais fraternas, né? À medida que as religiões, né, colocar acima de tudo o diálogo como princípio, não o fechamento a um mandamento ou uma lei, né? À medida em que nós conseguirmos nos abrir para acolher as diferenças e saber que a gente vive num mundo da diversidade e que a gente tem que se educar para a diversidade, né? Com essas posturas, os extremistas eles vão ficando como um corpo estranho e tendem a desaparecer. Mas se nós continuarmos na linha em que o diálogo não existe muitas vezes, nós não somos educados para o diálogo, nós não respeitamos as diferenças, né? Nós não respeitamos culturas diferentes, né? A sociedade quer ser uma sociedade de massa e de consumismo, onde só vale o poder de compra, onde só vale o poder do dinheiro, onde a política internacional quer implantar um modelo político para todo mundo que seja padrão. Enquanto for nisso, isso vai favorecer o surgimento de grupos como esse e aí eles vão ter um terreno fértil para divulgar aquilo que eles querem e para implantar, como em muitos casos, aquilo que eles desejam. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui, enriquecendo o programa Novos Tempos. Edivár, eu que agradeço a oportunidade. Como vimos, fenômenos sociais como o Estado Islâmico mostram o lado doentio do ser humano. Somos capazes de amar, mas igualmente de odiar. Para a esperança de novos tempos se concretizar, urge investimentos em educação, justiça e igual cidadania planetária. Assim, poderemos aprender a refletir, dialogar e transformar o nosso jeito de ser e de conviver. Bom, por hoje é só. Muito obrigado pela sua companhia. Esse foi o nosso programa de estreia. O Novos Tempos é uma parceria entre a PUC-TV Minas e o Ânima, Sistema Avançado de Formação da PUC Minas. Espero que vocês tenham gostado. Na semana que vem nós voltamos. Muito obrigada pela companhia.